de Minas de Paris. Né? E depois ele foi preparador de Geologia e Mineralogia na Escola Normal, a que você fez referência. Na Escola Normal, ele foi aluno do Pasteur. E depois ficou amigo, claro, naturalmente entre gênios, né? E foi nomeado pela sua competência, foi indicado para a Escola Francesa de Atenas. Aquela coisa da ligação entre os clássicos, né? A França clássica com a Grécia clássica. E vai o Gossex, o jovem Gossex, trabalhar lá. E, curiosamente, se dedica a uma coisa que atualmente é muito importante, está em voga, que é o vulcanismo, né? Estuda o vulcanismo. Passou uma certa época fazendo isso. Mas isso também demonstra uma característica interessante da personalidade dele, que tem tudo a ver com os nossos geólogos, sobretudo, né? Que é a vontade, a necessidade de andar no campo, de ir, de se dedicar. Alguém fez menção, não sei qual de vocês, não me recordo qual de vocês, a questão de que Gossex, para poder fundar a Escola de Minas, precisou de ser realmente, ter muita força de vontade. Né? E ele veio, então... Aliás, essa coisa se passa quando ele vem para o Brasil em 1874. Tá? E vem inicialmente para o Rio de Janeiro para estabelecer o ensino de mineralogia e geologia. Só mais tarde, desse ano mesmo, é que ele vai a Minas Gerais para escolher onde seria instalada a Escola de Minas. Aí ele já encontra aquela situação favorável de haver uma demanda da província. Então, é uma demanda de... Há na origem, então, da Escola de Minas um encontro de ciência com política, no caso até mesmo política regional, e economia. Então, quando ele chega encontrando esse ambiente, ele encontra um ambiente propício, mas logo depois ele vai ver que ele vai ter grandes dificuldades, como só aconteceu no Brasil, né? Ele vai montar, então, a Escola de Minas de Ouro Preto, seguindo o modelo da Escola de Minas de Paris. Né? E aí, ele faz uma coisa extremamente interessante. Vejam, senhores, que até o tempo do Tomás era assim. A escola tem ensino integral. O aluno entra, estuda o tempo todo, está ali uma grande dedicação. Muito baseado em física, química e na pesquisa. Muita pesquisa, muita dedicação, muita pesquisa, muito contato com a realidade. Porque é óbvio, você não pode fazer engenharia se você não tem contato com a realidade. E numa escola, a maneira mais fácil de fazer é através de pesquisa, segundo as várias disciplinas que estão por aí. E esta coisa, eu volto a dizer, ela se refletiu-se lá na época de vocês, refletiu-se também na minha época, em que, interessantemente, isso já era até na minha época criticado, havia um gosto muito grande pela teoria, um gosto muito grande pela matemática. Depois eu vou fazer uma outra reflexão sobre isso. E também da origem, o Gossex percebe que ele precisava de gente, precisava de número. Mas filhos de fazendeiros, na verdade, o Brasil era um país rural, né? Minas Gerais, então, filhos de fazendeiros não necessariamente teriam dinheiro para poder pagar aquele estudo. Então, ele cria um sistema de bolsa de estudo. E vejam que, homem moderno, ele diz, na sua ideia original, que os alunos deveriam ter bolsa de estudo, que os alunos de parcos recursos, mas inteligentes trabalhadores dedicados deveriam ter suas bolsas de estudo, e que os que tivessem bons resultados deveriam visitar os países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos. Uma coisa, Paione, você que escreveu sobre isso, eu não sei se depois realmente alunos foram mandados em visitas aos Estados Unidos, né? Mas eu sei que as bolsas, por exemplo, ele teve grande dificuldade, não conseguiu implantar no momento, mas depois, fazendo aquele trabalho que os grandes líderes fazem, né, de dedicação, ele finalmente conseguiu obter essas bolsas. Mas é interessante nós pensarmos que a questão da universalidade, né, quer dizer, a vontade de buscar o conhecimento onde ele está, e hoje nós estamos vendo todas as escolas de engenharia do Brasil sistematicamente mandam os seus alunos e alunas ao exterior. Isso é obrigatório, né? Então, nós temos, inclusive, programas interessantíssimos aí, pagos
pelo Ministério da Educação, temos o Brasil Sem Fronteiras, né? Quer dizer, toda essa coisa que já estava na cabeça do GOSEX, hoje está na prática do ensino brasileiro. Uma coisa interessante que, antes de vir aqui, quer dizer, quando o Tomás nos comunicou a realização dessa sessão, eu fiz o que faz todo bom ex-aluno da Escola de Minas. Pega o telefone e disca para a Fundação GOSEX. A Fundação GOSEX foi criada por ex-alunos com dotação de empresas, com o objetivo primordial de dar recursos aos alunos carentes. Eu, por exemplo, tive bolsa da Fundação GOSEX para estudar alemão, mas o mesmo cara que me deu a bolsa, tirou a bolsa, porque, veja só, Aldo, todos vocês conheceram o nosso professor de alemão, o Dietrich von Kostrich. Chego lá no Dietrich, o Dietrich fala assim comigo: Eduardo, você vai ser reprovado. Eu era o segundo melhor aluno. A melhor aluna era uma professora de inglês, uma jovem lá, uma coisa portentosa em termos de estudos de língua. Mas eu fazia muito teatro, muita política estudantil, muito jornal. Então, infelizmente, é uma vergonha eu confessar isso aqui, porque depois isso nunca mais aconteceu comigo, eu levei bomba por frequência em alemão. Aí a Fundação GOSEX, que me dava a minha bolsa, cortou a bolsa. É por isso que ich habe schon Deutsch studiert, aber ich habe alles vergessen. Eu estudei alemão uma vez, mas esqueci tudo, porque não pude continuar. Apesar disso, na Alemanha, falava alemão, dava para poder quebrar o galho e descobrir o caminho, né? Mas essa Fundação GOSEX também dava bolsas para vários dos nossos colegas, e tanto bolsa por mérito quanto bolsa por necessidade financeira. Quando eu disquei para o Cristóvão Paes, que é o presidente da Fundação GOSEX, diretor superintendente da Fundação GOSEX, ele ficou evidentemente felicíssimo por isso aqui, pediu que saudasse o Clube de Engenharia, que agradecesse, mas infelizmente ele não poderia vir aqui agora, e nós tentamos, inclusive, que um antigo diretor da Escola de Minas, que é o Leonardo Godefroy, viesse aqui falar, mas infelizmente o Leonardo está nesse momento fazendo provas, ou dando provas, porque com a greve do ano passado vão terminar o ano letivo por agora. Então, mas de qualquer maneira, isso para dizer que essa Fundação GOSEX ela continua a funcionar, e hoje, além de fazer isso, essa Fundação GOSEX, ela faz pesquisa, ela é sempre contratada por empresas para fazer pesquisa, né? Isso é uma coisa bastante interessante, porque a partir daí ela retira os recursos que precisa, né? Mas a questão, então, falando só um pouco mais, já estou me estendendo muito, é que o estilo de trabalho do GOSEX é de formação severa do quadro docente e preparo técnico dos estudantes. Porque, evidentemente, ele tinha que formar o seu quadro docente. Esta coisa que hoje se chama inbreeding, não se aceita mais na academia que todos os quadros docentes sejam criados na própria entidade. Naquela época era uma absoluta necessidade, porque não havia a quem recorrer, né? Mas essa formação severa e preparo técnico dos estudantes era extremamente, era a tônica, né, do que fez o GOSEX. Pulando já para... Sim, mas antes de pular já para a nossa época, eu gostaria de dizer o seguinte: na verdade, o empenho de Dom Pedro foi fundamental para a existência da Escola de Minas e para a vitória do GOSEX, né, porque ele o apoiou. E havia oposições corporativas de outras escolas que achavam que aquela escola ali estava errada, que não era assim, não devia ser assim, aquele ensino não devia ser dado daquela forma, enfim. E também oposições do tipo de falta de... Não que houvesse falta de recurso, mas da dificuldade de obter recurso. Então, é preciso registrar isso. Apesar de que em Ouro Preto os alunos... Quando se proclamou a República, os alunos criaram repúblicas, né, em oposição
ao império, em exposição ao regime real. Então, na minha época, este mesmo espírito permanecia. Quer dizer, é uma grande... Minha época significa que eu terminei o curso lá em 1969. Fiz metalurgia lá em 1969. Esse mesmo gosto pela matemática, não é? Na época havia ainda uma influência francesa muito grande. Nós tínhamos professores franceses que ficavam lá, professores de tempo integral, e não eram necessariamente os mais bem amados da escola. E nós, por exemplo, tínhamos a matéria chamada Química Física. Nas outras escolas todas era Física Química. Estudávamos no Robodi, mas eu acho que todos também estudaram, não sei, né? Nossos livros eram de sua maioria francesa. E estudávamos cálculo no Delavallee-Poussin. Então, havia já alguns sinais aí de que era preciso talvez uma certa modernidade, porque eu me lembro que nessa mesma época foi lançado nos Estados Unidos, foi aquele excelente livro, texto de física do Resnick Halliday, né? 2 volumes, espetacular, sobre física, né? Bem mais moderno do que aqueles nos quais nós estávamos estudando ali, bem mais ajour do que os que nós estamos estudando. Mas é interessante de verificar também que nós não conseguimos, nosso estudo de matemática que era muito forte, por exemplo, na geometria analítica, com o famoso Calais, que tinha 7 bentas, 7 apostilas, né? Passavam de mão em mão, a gente ia corrigindo os erros da ortografia e passava aquilo de mão em mão. A 7ª benta era sobre geometria projetiva, e ninguém conseguia entender para que servia aquilo. Ora, o mundo hoje não vive mais sem geometria projetiva, com todas as técnicas modernas, por exemplo, de CAD e CAM e outras coisas desse tipo. Tudo que se faz hoje, até mesmo os jogos aí, usam técnicas matemáticas que vêm, joguinhos de computador e de smartphones, né? Usam essas técnicas que são assim. E já nesse período que eu estava lá, foi a primeira vez em que a Escola de Minas foi forçada a aumentar o número de alunos, matricular o número de alunos, aumentar a matrícula de alunos, porque era ministro Passarim, e dizia o Passarim o seguinte: o Brasil precisa de engenheiros, essa escola não pode se dar o luxo de formar 13 alunos, eventualmente 1. Embora, quando eu me formei lá, o curso de civil, por exemplo, tinha 5 alunos só. Vocês podem imaginar que são todos, obviamente, engenheiros de mais alto valor. Eu tive o prazer e a honra e a dificuldade de ser colega do Aldo, porque esse daí era danado, ele é primeiro da turma, lá entre os primeiros da turma sempre, né? E a carreira dele revela isso. Enfim, são essas ideias que eu juntei para comunicar aqui a vocês. E até um pouco também à guisa de desculpa, dizer por que esses camaradas gostam tanto de matemática, né? Nós gostamos porque o cara que criou a Escola de Minas era louco por matemática, e essa coisa passou pela gente o tempo todo e veio agora. O mundo de hoje é interessante, é um fenômeno que se observa hoje, que se vê, pelo menos eu vejo assim. Toda a física moderna está se transformando em matemática. A física sempre dependeu de matemática, obviamente. Mas a física moderna, a interpretação dos aspectos cósmicos, né? A física das partículas, tudo isso depende profundamente de coisas novas, como novas estruturas matemáticas, esses grupos matemáticos que tem, os grupos de Abel, essas coisas todas, que na verdade, para nós, era como se não existissem. Hoje, quem está na frente de onda da física são os matemáticos. Então, me parece que nós estamos voltando um pouco à origem das coisas, né? A busca da estrutura, até chegarmos hoje, não vou evidentemente falar disso, a belíssima questão que se coloca hoje dos sistemas complexos, né? E das discussões todas que se fazem sobre o caos determinístico. Bem, isso que eu queria lhes falar. Uma vez mais, quero agradecer ao Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia quando o Clube de Engenharia foi fundado, a Escola de Minas tinha 4 anos, era uma
criancinha, muito pequenininha, né? Mas é claro que os nossos colegas da Escola de Minas e de outras escolas de engenharia têm o maior respeito e o maior, como é que eu vou dizer, maior alegria e orgulho desse clube de engenharia aqui, que é um clube verdadeiramente memorável, né? Pela quantidade de competência que ele reúne, pelo seu trabalho constante, pela dedicação. Devo, nesse caso, até, Benedito, render minhas homenagens a você, ao Tomás, a Maria Marta, que estão aqui atuando firmemente, né? Eu venho aqui, sou sócio, mas venho de vez em quando, né? E render homenagem a vocês, a todos os nossos colegas engenheiros que estão aqui, e também aos funcionários, né, que se dedicam para levar à frente esse clube de engenharia, que é tão conhecido e tão respeitado nesse nosso país e seguramente no exterior também. Agradeço a vocês, então, em nome de todos os ex-alunos da Escola de Minas, daqui e de onde estiverem. Muito obrigado. Muito obrigado. Melhor do que abrir para pergunta, abrir para comentários. Eu acho que é o momento em que as pessoas podem se colocar, fazer seus depoimentos também. Não é? Porque eu acho que a experiência... O que nós estamos falando aqui, ninguém aqui entrou na sua parte profissional. A minha experiência profissional, ninguém falou isso. Nós estamos falando dos nossos tempos de aluno, né? Peço que diga o nome, né? E depois faça a pergunta ou o comentário, por favor. Teu som é elétrico. Meu nome é José Fabiano, sou professor aposentado da UF. A respeito do que o senhor falou, que é a volta à matemática, hoje o que se procura é um algoritmo analítico sintetizador. Pegar tudo em um pedacinho. Eu, por exemplo, lidei com eletricidade a minha vida toda. Hoje ninguém mais fala em elétrico, só se fala em pixel. As pessoas resumiram tudo em um quadradinho e ali está tudo.